pré-candidatos à presidência da República começaram a se movimentar, hein? Os ex-ministros Ciro Gomes e Luiz Henrique Mandetta e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, participaram em São Paulo de um debate promovido pelo Centro de Liderança Pública e também pelo Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo. Ciro Gomes acusou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de destruir partidos da esquerda. O governador do Rio Grande do Sul criticou a atual polarização e o radicalismo político e se posicionou contra a aprovação da PEC do voto impresso. Para Luiz Henrique Mandetta, tanto Lula quanto Bolsonaro se retroalimentam com o objetivo de levar a polarização até as eleições do ano que vem. O governador de São Paulo, João Dória, descartou a polarização e disse que existe uma via única a ser decidida pelos eleitores. O jornalista José Luiz da Atena diz que quer ser candidato, mas que não sabe ainda a qual cargo. E o presidente Jair Bolsonaro declarou que se não houver voto auditável, ele não entrega a faixa. As cartas estão colocadas aí na mesa. Agora, meu querido Jorge Serrão, tem um fato importante da gente lembrar e destacar aqui. Ontem que foi a menção do ex-governador do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de que é homossexual. Você achou que isso é uma estratégia política? Como é que você viu? Com certeza absoluta. Pouca gente joga para a galera com a capacidade com a qual o governador do Rio Grande do Sul jogou ontem. Ele jogou para uma galera que dá voto no momento que ela está sendo polarizada e no momento em que o debate tribalista brasileiro coloca em questão esse problema de uma maneira absolutamente equivocada, essa questão do homossexualismo, que é um direito que a pessoa tem de ter a sua liberdade, a sua opção. O que não pode haver é o pink market, isso não é legítimo. Não pode haver é propaganda indevida desse direito que a pessoa tem. Isso não deveria acontecer no Brasil, isso não ocorria tempos atrás, você respeitava as pessoas e aceitava as situações com normalidade. Mas o momento tribalista brasileiro leva todo mundo a brigar com a própria sombra. Eduardo Leite foi muito esperto e pegou esse gancho. Quem não deve ter gostado da jogada de Eduardo Leite foi o governador de São Paulo, João Dória, que vai disputar com ele as prévias tucanas para a pré-candidatura da eleição do ano que vem. Luiz Mandetta não tem a menor condição de ser candidato a nada, até pela atuação catastrófica dele como ministro da Saúde de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes é um nome que sempre se coloca, é um político de muito conteúdo, realmente ele tem conteúdo, mas ele representa aquela esquerda que tem o coronelismo em seu DNA, um lado muito autoritário. E vem aí, mas é um candidato que pode chegar com muito dinheiro, ele vem com o apoio do Partido Comunista Chinês. O PDT está sendo apoiado pelo Partido Comunista Chinês, que completa agora 100 anos e vai jogar muito dinheiro aqui no Brasil, porque tem interesse nos negócios, sobretudo no setor elétrico. Então, é um nome perigoso. Essa polarização para o ano que vem entre Bolsonaro e Lula, ela pode se confirmar ou não. Ciro Gomes pretende bater muito pesado em Luiz Inácio Lula da Silva e tentar se aproveitar da classe média que ainda está parecendo insatisfeita com o desempenho de Jair Bolsonaro. A eleição do ano que vem não tem nada de fechado, tudo pode acontecer. Agora nós temos aí uma incerteza perigosa. Não teremos o voto, dificilmente teremos a transparência total eleitoral na próxima eleição. Pode ser que tenha até o voto impresso, mas não haverá aquilo que é fundamental, que é a recontagem pública dos votos. Ou seja, a PEC 135 pode ser mais uma inutilidade legislativa tupiniquim. Constantino Eduardo Leite seria o nome da terceira via? Não, Paulo. Na verdade, o que nós vimos ali é um convescote da esquerda, né? Não dá para falar em diversidade contra polarização quando todos que supostamente representam a diversidade são de esquerda, né? Seja um chinês, de coronel, nordestino e desenvolvimentista como Ciro Gomes, que não tem embalagem de marqueteiro que mude essa imagem dele, de truculência e de esquerdista, seja um social-democrata mais podado como os tucanos. Mas é tudo de esquerda, são 50 tons de vermelho. Né? Então, que diversidade contra a polarização é essa? Cadê o nome de direita
Né? Cadê o conservador aí nessa história? Cadê o liberal que seja? Ninguém ali é liberal. Né? Então, veja, sobre a questão aí da politização do que adultos fazem entre quatro paredes, né? Eu acho isso objeto. Acho isso típico de uma cartada de quem não se garante com base na consistência de ideias, ou então numa gestão que ele não tem boa para mostrar. Porque lá ele quis decidir até o que era essência de gôndolas. Faltou ele mostrar a ciência por trás disso. Né? O que ele faz, com quem ele faz, é o que menos interessa ao povo. O que o povo quer saber é onde é que está a ciência para ele dizer que gôndola de tal a tal não pode abrir por causa do coronavírus. Né? Então, mostrou-se autoritário, anticientífico, né? E por aí vai, como normalmente a gestão tucana se mostrou nessa pandemia. Ninguém precisa, em pleno século XXI, Ocidente, no Irã, na Arábia Saudita, qualquer país islâmico, tudo bem. No Ocidente, ninguém precisa de coragem hoje em dia para sair do armário. Vamos combinar, né? Sair do armário é o cara assumir no meio artístico que é de direita. Aí ele vai ter retaliação e vai virar um pária e a carreira dele está ameaçada. Se ele confessar, então, que votou em Bolsonaro, aí ele é destruída. Então, coragem, assumir que é gay hoje em dia, isso é uma brincadeira de mau gosto. No Irã eu respeito. No Irã eu respeito porque o cara voa do telhado. No Brasil, alguém achar, tem que ver o Moro, o Luciano Huck, os outros semi-presidenciais falando, nossa, parabéns pela coragem. A gente pode até condenar a covardia de colegas do Eduardo Leite que até hoje não querem sair do armário, né? Agora, aplaudir coragem, alguém precisa de coragem para isso? Coragem é o cara chegar lá no Projaquistão e falar, eu votei em Bolsonaro. Isso é um ato de coragem. Né? Então, vamos parar com isso. Agora, ele mudou até a postura em relação ao voto auditável, o PSDB criticava em 2014, junto com o Ciro Gomes, junto com o João Amoedo, todos eles criticavam, porque não era uma bandeira do Bolsonaro e nunca foi só do Bolsonaro. Né? Então agora, de repente, ele fazia esse discursinho sob medida de que o voto auditável não tem nenhum indício de fraude. Mas, caramba, foi o Carlos Sampaio, o líder do PSDB, que em 2014 disse que contratou especialistas porque teve coisas esquisitas ali e que não deu para auditar as urnas. Foram os tucanos que disseram isso. Então, no Brasil, as pessoas contam com a falta de memória, com a amnésia coletiva. Mas nós estamos aqui para lembrar, né? Bruna, você. Olha, na verdade, o que eu achei mais engraçado é o papel do Ciro Gomes, né? O problema do Ciro é falta total de autenticidade. Ele está sempre atrasado na história. Então, primeiro, ele se apresentou como tucano quando a onda era o Lula, Paz e Amor. Ele se apresentou como o Cirão da Massa quando a onda era outra. E agora ele quer, evidentemente, angariar para si os supostos, né? Sei lá, as pessoas que se decepcionaram com o Bolsonaro. Pelo menos ele está visando esse pessoal. Mas ele está chegando atrasado também, né? Porque as pessoas já entenderam muito bem, pelo menos as pessoas que se sabem conservadoras, já entenderam muito bem que esse perfil desenvolvimentista do Ciro e essa trajetória de ele ter feito concessões, para usar uma palavra bonita aqui, para o PT e para a esquerda, na verdade, o que ele fez de fato foi abrir mão de procurar autenticidade e se mostrar como uma via para o Brasil para se fazer de empregadinho do PT, de pano de chão do PT no passado, isso dificilmente vai ser esquecido pela classe média, né? Então o máximo que ele vai ter é aí o voto da Beautiful People, né? Daquele pessoal completamente alienado ali, que fica fazendo selfie no iPhone. Talvez desse pessoalzinho ele ainda consiga algum voto. Agora, de resto, nada que nós já não esperássemos, né? E quanto ao Eduardo Leite, acho que os colegas já falaram tudo que era importante. Amanda, para a gente fechar. Pois eu acho a postura do Eduardo Leite muito importante, acho que ele representa uma parte significativa da população que tem medo de sair do armário, que passa por um drama pessoal, que passa por um drama familiar, que não pode ser subestimado, não pode ser minimizado. Eu acho interessante a mentalidade das pessoas quando a gente tem um governo de direita e acha que a direita que é perseguida no país, que acha que os cristãos que são perseguidos num país de maioria cristã, e acha que a população LGBT não sofre nenhum tipo de preconceito, principalmente quando nós moramos num país que tem, sim, ainda, tristemente, muita LGBTfobia, e principalmente num governo que é homofóbico, cujo presidente já deu inúmeras declarações de homofobia, não tem nenhum interlocutor para a população LGBT hoje no governo brasileiro, então é importante, sim, que eles possam se espelhar em governantes, em autoridades, em políticos,
que assumem a sua orientação sexual, a sua identidade sexual, a sua identidade de gênero, e que possam servir também como espelho para essa população. Então, acho que foi louvável o gesto do Eduardo Leite, não acho que tenha sido oportunismo político, encaro mais como um grito de liberdade, um grito de independência. Acho muito importante que a pessoa se assuma, que ela se aceite como ela é, se ele quer sair com o namorado dele para jantar, se ele quer viver essa relação em paz, que ótimo, que ele seja feliz. E eu acho que é um exemplo louvável para toda a população brasileira, até porque há muitos políticos que até há pouco tempo não podiam sair do armário. E hoje, ainda bem, nós elegemos muitos vereadores e vereadoras trans, como nós vimos nas últimas eleições municipais. É sinal de que o país está evoluindo, mas ainda precisa evoluir muito, porque a população LGBT é constantemente vítima de violência. Só no ano passado foram quase 200 assassinatos de LGBTs no Brasil. Então, um país que vive isso e não olha para essa realidade e não acha que isso é uma violência contra uma parte da população, realmente é triste e é uma cegueira deliberada. Quanto à terceira via, hoje é muito difícil que ela se consolide numa eleição extremamente polarizada. O próprio presidente do PSD, Gilberto Kassab, que é um político experiente, enxerga longe, ele acha até que Bolsonaro não vai estar no segundo turno na eleição do ano que vem, mas ele acha que a terceira via só vai se consolidar a partir de maio. Os nomes que estão postos aí, o próprio Eduardo Leite ainda vai ter que enfrentar prévias no PSDB no final do ano, com João Dória, com Tasso Gereissati, com Arthur Virgílio. Mandetta dificilmente vai chegar lá. Ciro já tem um lugar aí garantido, pelo menos tem uma legenda, o PDT, mas briga com esse público de esquerda, principalmente porque o Lula está nadando de braçada, vai formando uma frente ampla de esquerda, vai dominando também o PCdoB, tirando várias pessoas do PCdoB que vão para o PSB, como Marcelo Freixo, como Flávio Dino, que vão apoiar Lula na eleição do ano que vem. Então, o Ciro se vê aí num espaço muito exíguo para se movimentar. Ataca principalmente o Lula, mas ataca Bolsonaro também e tenta se viabilizar, mas por enquanto isso é muito difícil. Há 2 nomes principais na eleição do ano que vem, dificilmente alguém vai chegar, pelo menos até 2, 3 meses antes da eleição, a gente não vai ver um nome forte de terceira via. Bruno e Constantino, 1 minuto para cada um. Bruno. Quero falar 2 nomes de 2 figuras importantíssimas que, por um acaso, são homossexuais, mas não precisam ficar se vangloriando disso. Jessicão, vereadora por Londrina, Douglas Garcia, deputado estadual de São Paulo, ambos conservadores, ambos apoiadores do governo Bolsonaro e ambos com ciência total de que nós não temos um presidente homofóbico. Constantino, 1 minuto. Não, óbvio que não tem, isso é narrativa para Beautiful People, para turminha ridícula, né? Mas vamos lá. Ele foi eleito como bolsonarista, o Eduardo Leite. Então, óbvio que é oportunismo, né? Só alguém muito cínico diria que não é. Sobre o governo, né? Tem secretária LGBT no Ministério da Damares. Vamos só respeitar os fatos. E não há nenhuma perseguição por parte do governo a gays. Agora, o curioso foi o João Willis, petista, socialista, não aceitar a confissão do Eduardo Leite. Diz que ele não é esquerda o suficiente. Porque, na verdade, a gente sabe disso. Os movimentos LGBT não tem nada a ver com gay, tem a ver com esquerdismo. E aí é muito curioso ouvir alguém falando assim, não, é bom que tem mais trans sendo eleito. Então a gente vai votar nas pessoas por serem trans e não por conta das ideias? Mas a gente sabe que isso é discursinho também hipócrita, né? Porque quando a mulher é conservadora, as feministas viram a cara. Quando o gay, como lembrou bem a Bruna, é bolsonarista, esse não serve. Ou seja, é tudo hipocrisia de uma esquerda canalha.